Bom, vamos lá dar prosseguimento a esta parte da matéria, tá bem? A gente começou vendo um pouquinho de química, né? Um pouquinho de átomo, depois parou um pouquinho para ver mol, e agora a gente vai voltar a átomo, que a gente vai começar a tentar conhecer os compostos químicos, tá bem? Bom, a gente viu os modelos atômicos, né? Lembrando, a gente viu o primeiro modelo atômico científico, né? Chamado assim, que é o modelo de Dalton, das bolinhas de bilhar. Depois viu que a descoberta do elétron e da radioatividade mostrou um átomo um pouco diferente, já que não era maciço, que era divisível. Veio o átomo de Thomson, depois Rutherford mostrou que o átomo era um grande vazio, que tinha um núcleo muito denso, né? Onde a massa se concentrava. Depois de Rutherford, o átomo de Rutherford também tinha problemas, né? Aí vem átomo de Bohr. Esse átomo de Bohr é um átomo mais parecido com o que a gente usa hoje, tá? Embora os que a gente use hoje tem outros avanços aí que a gente não vai trabalhar nesse momento, tá? Então vamos lá, ó. O átomo de Bohr. Após Rutherford mostrar mais uma das características dos átomos, ser um grande espaço vazio e apresentar um núcleo extremamente diminuto e que possuía toda a massa atômica nele, tá bom? Esse é o átomo nucleado de Rutherford. Porém, o átomo de Rutherford não explicava a atração que o núcleo deveria ter pelos elétrons. O núcleo é positivo e eletronegativo, né? Cargas positivas e negativas se atraem, tá? Após aproximadamente 10 anos, Bohr irá postular que os elétrons girem em órbitas circulares ao redor do núcleo e que os elétrons podem receber energia para mudar de órbita ou camada. Logo depois, o elétron retorna à sua órbita original, liberando a mesma quantidade de energia, muitas vezes na forma de luz. Então está aqui uma representação, certo, do átomo de Bohr, onde o núcleo positivo, né, muito denso, onde está concentrada toda a massa do elétron, e tinha as camadas eletrônicas chamadas de órbitas ou de níveis, certo? Imagina que tem um elétron aqui na segunda camada, tá bom? E esse elétron receba uma certa quantidade de energia, ok? Ao receber essa energia, essa quantidade de energia, o elétron é promovido a uma camada mais externa. Nesse caso, ele vem parar aqui na última camada, tá? O que aconteceria se ele fosse expulso do átomo? Fosse tanta energia que ele perdesse, esse elétron fosse perdido pelo átomo. Ia formar um íon, tá, gente? Mas aqui, o nosso elétron passou da segunda camada e foi até a sétima camada, até a última camada eletrônica. Logo depois, tá, ele adquire aqui, ó, nesse estado, a gente chama de estado excitado, tá? O elétron retorna à sua órbita natural, à sua órbita normal, tá bem? E quando ele retorna, ele libera a mesma quantidade de energia que ele recebeu aqui, né, que ele absorveu. Ele libera a mesma quantidade de energia, muitas vezes na forma de luz, tá ok? Muito bem, ó. Outros cientistas melhoraram o átomo de Bohr. Hoje o átomo é uma ideia um tanto quanto complexa, e estudaremos algumas de suas características, não todas, tá, gente? Então, ó, característica importante para a gente aqui vai ser aquilo que a gente chama de organização eletrônica, tá? Então, ó, os elétrons estão dispostos em camadas eletrônicas, chamadas de órbitas, níveis, camadas, tá? E encontram-se 7 camadas no átomo, tá? Nos maiores átomos, né? Então, ó, as camadas eletrônicas, tá? E aqui o número máximo de elétrons que cada camada possa ter, tá bem? Então, olha só. A primeira camada, camada 1, também chamada de K, pode ter no máximo 2 elétrons. A segunda camada, chamada de L, pode ter 8. Terceira camada, chamada de M, pode ter 18 elétrons. A quarta camada, ou N, pode ter 32 elétrons. A quinta camada, ou O, pode ter 32 elétrons também. A sexta camada, ou P, pode ter 18 elétrons. E a última camada, a camada 7, também chamada de Q, pode ter 8 elétrons, tá ok? Muito bem. Por sua vez, tá? Os experimentos feitos pelos cientistas no começo, lá na primeiro 1/4 do século passado, né? Mostraram que essas camadas aqui que Bohr postulou eram formadas também por subcamadas ou chamadas de subníveis, tá? Então as subcamadas ou subníveis são chamados de S, P, D e F, tá?
E tem um número máximo de elétrons para cada um desses subníveis aqui. O subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 elétrons e o F no máximo 14 elétrons, tá? Esses termos aqui, S, P, D, F, são termos usados na espectroscopia, tá bom? Aqui, ó, nós vamos ver aqui um diagrama de distribuição eletrônica, tá? Lembrando que nas subcamadas ou subníveis S, posso ter no máximo 2 elétrons, ó, são vários subníveis S, tá ok? Nos subníveis P, no máximo 6 elétrons, também são vários subníveis P. Um D, no máximo 10, são 4 subníveis D, e 2 subníveis F, que pode no máximo ter 14 elétrons, tá bem? Expor aqui melhor esse diagrama, tá? Esse é um diagrama chamado de Aufbau, tá? Que quase todo mundo aí conhece por diagrama de Linus Pauling, embora Linus Pauling não tenha feito isso aqui, tá? Sequência de preenchimento, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou mostrando aqui no nosso diagrama? O primeiro lugar que a gente vai preencher é um S, que é a camada mais próxima do núcleo. Então, imagina um núcleo de átomo que você vai colocar, vai construir, vai distribuir os elétrons. Os primeiros elétrons vão ficar aqui nesse subnível chamado 1S, tá bom? Sempre seguindo a flechinha, ó. Depois veio o 2S, seguindo a flechinha, o 2P, 3S, seguindo a flechinha, 3P, seguindo a flechinha, 4S, seguindo a flechinha, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, seguindo a flechinha, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Nessa sequência, e essa sequência está preenchida aqui, tá? Nessa parte de baixo aqui da folha, ó. Primeiro 1S, 2S, 2P e assim vai, tá? Lembrando que S's cabem 2 elétrons, no P cabem no máximo 6 elétrons, no D no máximo 10 e no F no máximo 14, tá? Basicamente, o que faremos é distribuir os elétrons auxiliados pelo diagrama acima, de Aufbau, que quer dizer construção em alemão, tá bom? As informações mais importantes retiradas dessa distribuição eletrônica são a chamada camada de valência ou nível de valência, tá? Então, são as informações importantes aqui, ó. O que é o nível de valência ou camada de valência? É a última camada, pode ser 1, 2, 3, 4, até o 7, a possuir elétrons, tá? Então, cuidado para não confundir uma coisa com outra. Camada pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, mas é a última camada de número maior que vai possuir elétrons, tá? Outra informação também importante é o subnível de maior energia, ou subcamada. Esse aqui não vai ser muito importante para a gente não, mas vai servir para a gente ver mais ou menos a posição dos átomos na tabela periódica, tá bem? Essa aqui vai ser mais importante para a gente. Então, ó, lembrando que subnível ou subcamada, né, é a SPDF. Então, camada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu perguntar qual a camada de valência do átomo de cálcio, então você vai colocar a camada de valência do átomo de cálcio é a 4. Não está aqui, mas é a 4. E qual que é o subnível de maior energia do cálcio? É o 4S. E assim vai, tá? Já a gente vai ver exemplos, né? Então, de novo, camada de 1 a 7, subnível de maior energia, SPDF, tá? Vejamos alguns exemplos. Eu coloquei 1 ou 2, mas eu acabei colocando 4, inclusive o do cálcio, tá bem? Então, olha só. Ó, o primeiro exemplo que a gente vai ver, que eu vou destrinchar, que ficou todo colorido aí, é o do oxigênio, tá? O que eu fiz? Eu peguei o átomo de oxigênio e fiz a distribuição eletrônica dele, tá ok? Então, ó, voltando, falando aqui do átomo de oxigênio, que tem 8 prótons, tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica dele aqui, ó. Tá aqui o nosso diagrama. Como ele tem 8 prótons, tá? O oxigênio tem 8 prótons, nós vamos colocar 8 elétrons. Lembrando que no S cabe 2, então, ó, vai ficar 1S2, depois do 1S vem o 2S, que cabe 2 também, 2S2, ó, já foram 4 elétrons, esses numerinhos vermelhos são os elétrons, tá? Para completar 8, tem que ter 4 aqui, aqui cabe 6, então de boa colocar 4, tá bem?
Então, ó, fica assim a distribuição eletrônica do oxigênio. 1s2, 2s2, 2p4. Camada de valência, pessoal, é isso aqui, ó. Essa camada aqui, ó. É a camada 2. Lembra que eu falei de camada? Ó, essa aqui é a camada de valência. Tá bom? Essa aqui que tem amarelo é a camada de valência. Vamos chamar aqui de CV. Ela é a camada 2. Perceba que ela tem 6 elétrons. Tá certo? 2 mais 4. 6 elétrons. E esse aqui, só esse aqui, ó. Eu vou realçar aqui em cor de rosa. Só esse aqui, tá? Ou seja, o 2P, ele é o chamado subnível de maior energia, tá? Subnível de maior energia, tá ok? Então, ó, de novo, tá aqui a distribuição eletrônica do oxigênio. Camada de valência é a 2, essa que tá em amarelo aqui, tá bem? E o subnível de maior energia é o 2P, ou no caso é com 4 elétrons, tá bom? Muito bem, vamos ver mais exemplos agora. O próximo que vai aparecer aqui, ó, aparece aqui na folha, é o ferro, tá bom? Vou fazer aqui a distribuição eletrônica do ferro numa outra folha. Tá aqui também, ó. Vamos tirar aqui um pouquinho, tá? Então o ferro tem o quê? Bom, o ferro tem 26 prótons, né? O número atômico dele é 26. Significa que ele tem 26 elétrons. Então vamos lá. No 1s cabe 2 elétrons. Depois vem o 2s que cabe 2, já foram 4 elétrons. Depois do 2s vem o 2p que cabem 6, já foram 10 elétrons, perdão. Depois do 2p vem o 3s que cabe 2 elétrons, 12 elétrons, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 6. Depois do 3s vem o 3p, que cabe 6 elétrons. Já foram 18. Depois do 3p vem o 4s. Cuidado, um erro muito comum é passar para o 3d. Não. Primeiro vem para o 4s, coloca 2 aqui. Já foram 20 elétrons. Faltam 6 aqui, cabem 10. Então vamos colocar os 6 aqui, sem problema nenhum. Ficando assim a distribuição eletrônica do ferro, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, tá bom? Olha só, a camada de valência, camada, lembra, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A última camada que tem elétrons aqui, ó, é essa aqui, tá? Então a camada de valência do ferro é a 4, no caso aí com 2 elétrons. E o subnível de maior energia, o último lugar que você pôs elétrons, depois do 4s, ó, eu coloquei elétrons aqui, ó. Esse aqui é o subnível de maior energia, tá bom? E amarelo aqui é a camada de valência. Vamos para o próximo exemplo. O cálcio aqui que eu falei para vocês, tá? Vou puxar a folha aqui um pouquinho para cima, tá bem? Vamos ver se dá para fazer aqui, se dá espaço. O cálcio tem número atômico 20, ou seja, ele tem 20 elétrons. Vamos fazer aqui, ó. 1s2, 2s2, 4 elétrons, 2p6, 10 elétrons, 3s2, 12 elétrons, 3p6, 18 elétrons, 4s2, 20 elétrons. Qual a camada de valência do cálcio? Essa aqui. Tá bom? É a última camada que tem elétrons, 4. Perceba que na camada 5, nem 6, nem 7 tem elétrons. E o subnível de maior energia é esse aqui também. Ah, pode ser igual, pode ser diferente, tem que ser igual, tem que ser diferente. Não, tem que ser o que tem que ser. Tá? Às vezes vai dar igual, às vezes não vai dar igual. Tá bom? O último exemplo que vai aparecer aqui é o bromo. Tá bom? Vou tentar fazer aqui, não sei se vai dar. Deixa eu ver se eu consigo passar um pouquinho mais para lá. Vamos fazer o do bromo. O bromo tem 35 prótons, número atômico 35, portanto ele tem 35 elétrons. Vamos lá, vamos colocar esses 35, ó.
1s2, 2s2, 2p6, já foram 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2, já foram 20 elétrons, tá bom? Depois do 4s vem quem? O 3d, que cabe em 10, ó. Já foram 30 elétrons, faltam 5, aqui cabe 6, vou colocar 5. Então, como que ficou a distribuição eletrônica do bromo? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p5. Quem é a camada de valência do bromo? A última camada que tem elétrons do bromo é a camada 4. Essa aqui é a camada de valência, tá? Perceba que eu grifei ela aqui, ó. Tá bem? Ela tem 7 elétrons, 2 mais 5. E o subnível de maior energia do bromo é o 4p. Tá? Esse é o subnível de maior energia. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. E eu vou deixar aqui uma lista de brincadeiras para vocês. Então aqui vários exemplos, né, que eu coloquei para vocês darem uma treinada e principalmente me darem essas respostas, camada de valência, principalmente a camada de valência, tá bom? Subnível de uma energia a gente vai ver depois com a tabela periódica. Então eu fiz do carbono aqui, ó. Carbono tem 6 prótons, 1s2, 2s2, 2p2. Camada de valência é essa aqui, é a 2, ó. Vou grifar ela aqui, camada de valência. Tá bom? E o subnível de maior energia vai ser o último lugar que você colocou elétron. Aqui, subnível de maior energia. Tá bom? E eu deixei uma bela gama de exercícios aí para vocês fazerem. Fósforo 15, cloro 17, sódio 11, nitrogênio 7, cálcio 20, cobalto 27, alumínio 13, argônio 18 e enxofre 16. Tá bom? Isso fica de exercício para a próxima aula.